Olá, pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula anterior, a gente conheceu alguns conceitos principais de transformações físicas e químicas, certo? Hoje a gente vai observar algumas transformações químicas e também físicas e aprender a diferenciar visualmente elas duas, ok? Então vamos lá. Relembrando o que a gente viu, o que são transformações físicas? A gente vai dizer aí que embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência de um material, não vai ter aí a formação de novas substâncias. Exemplo, quando eu misturo uma colher de açúcar ou uma colher de sal na água. O açúcar ou o sal vai passar ali do seu estado sólido para o seu estado líquido, né? Vai ficar misturado com a água, mas não teve ali uma formação de nova substância. Tanto que se você provar a água, ela vai estar salgada se você botar sal ou doce se você botar açúcar, certo? Outro exemplo, a gente tem aqui o sorvete. O sorvete, quando derrete, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Teve uma transformação física, mas se você for provar o sorvete derretido, vai ter o mesmo sabor, a mesma cor, certo? Vai continuar doce. Então, a gente observa aí uma transformação física. Outro exemplo, uma latinha de alumínio. Essa latinha eu amassei e aconteceu o quê? Transformação física. Porque eu amassei, né? Mudei ali a sua aparência, mas continua sendo alumínio, certo? Agora, quando a gente fala de transformação química, a gente vai dizer aí, né, que há a formação de novas substâncias químicas envolvidas aí. E existem alguns sinais principais, né, que a gente pode evidenciar que aconteceu uma transformação química. Qual deles? Mudança de cor, efervescência ou desenvolvimento de bolhas em um líquido, certo? Liberação de calor, liberação de energia na forma de luz, certo? Formação de um sólido e produção de fumaça. Essas são evidências, certo, de que aconteceu ali uma transformação química. Então agora a gente vai experimentar, certo? Vamos juntos fazer aqui alguns experimentos simples, básicos, com coisas que a gente vai encontrar em casa, certo? Para a gente diferenciar aí essas transformações. Primeiro, quando a gente fala de transformação física, eu tenho aqui uma folha de papel, certo? A folha de papel está inteirinha, né, aqui quadrada. Vou fazer o quê? Amassar. Essa folha aqui está toda amassada. Eu mudei completamente a aparência dela, física, mas continua sendo papel, certo? Então eu fiz aqui uma transformação física nela. Mas se eu fizer o seguinte, pegar essa folha de papel, certo? Aqui tem um fósforo. Vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Risquei o fósforo. O que aconteceu aqui? Produção de chama, de calor, fumaça. Vai mudar a cor da cabeça do fósforo. Eu fiz aqui uma transformação química, certo? Eu consigo perceber, ó, apaguei a fumaça saindo, tá vendo? Vai sair fumaça, mudou de cor, certo? Teve aqui, ó, a queima, né? Teve chama, teve luz, teve calor. Tudo isso aqui é uma evidência de transformação química, ok? Agora vamos fazer o seguinte, né? Eu amassei o papel, fiz uma transformação física. Se eu fizer o seguinte, peguei o papel e queimei. Esse papel aqui, ó, vai estar queimando, não é isso? Agora apaguei. Todo o que ficou aqui, ó, as cinzas do papel, eu fiz nele uma transformação química. Ficou preto, ó, ficou escuro, certo? Teve a liberação de gás, teve a liberação aí de luz, de calor. Tudo isso eu fiz uma transformação química, certo? Nesse papel. Agora a gente vai ver um outro exemplo. Aqui eu tenho um copo, certo? Um copo transparente. Dentro desse copo aqui eu tenho vinagre, certo? O vinagre. Aqui eu tenho aqueles corantes, anilina, de colocar em comida. Eu vou misturar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar para ficar coloridinha esse vinagre. Aí eu vou misturar um pouco, ó. O vinagre agora ficou azul, certo? Dentro desse potinho eu vou ter bicarbonato de sódio, aquele pozinho que é muito utilizado em casa, né, que as nossas mães usam para fazer várias coisas, inclusive é a base do fermento químico. Eu vou fazer o quê? Eu vou misturar. Vou colocar aqui, ó, dentro do vinagre, o bicarbonato. E olha aí o que a gente consegue observar. Essa efervescência vai ferver bem muito, formar muitas bolhas. Então eu consegui observar o que aqui? A liberação de gás. Então aqui teve um processo de transformação química, certo? Quando ele ferve assim, ó, eu observo que aconteceu liberação de gás, certo?
Então, agora que a gente tem um pouquinho de água, certo? Vamos misturar aqui, bem pouquinho. A gente tem água. Aqui a gente tem água oxigenada, que a gente consegue encontrar em farmácia normal, que é utilizada aí. Muita gente usa, né, para dourar os pelos, muita gente usa também para descolorir o cabelo, usa como para limpar feridas, essas coisas, certo? Vamos colocar aqui um pouco dessa água oxigenada e um pouquinho de vinagre, certo? Um pouquinho só para deixar aqui com um cheirinho. E aqui a gente vai ter um líquido roxo, certo? Que vai ser permanganato de potássio, que a gente também pode encontrar na farmácia, que a gente usa, por exemplo, quem já pegou catapora e teve que tomar banho com aquela água roxa. Tem esse líquido aqui, bicarbonato, certo? A gente vai misturar aqui. Misturou e ficou roxo, certo? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Colocar um pouquinho mais de vinagre. E um pouco mais de água oxigenada. A gente vai agitar aqui. E a gente vai observar, ó, que a cor roxinha vai sumindo. Tá vendo? O roxo que tinha aqui, ó, sumiu todo. Tá vendo? Vamos colocar mais um pouco para vocês verem novamente. Coloquei o roxo, certo? Coloquei permanganato, ficou roxo. Todo mundo tá vendo. Aí eu vou colocar agora um pouquinho mais de vinagre. E vai seguir aqui agitando, a gente vê que forma um monte de bolinha, tá vendo? Um monte de bolinha aí, some o roxo, fica transparente novamente. Aqui a gente fez o quê? Uma transformação química, porque a gente viu que estava roxo, depois voltou a ser incolor, mudou de cor, certo? E também a gente viu que formou um monte de pequena bolinha, então a gente teve aqui alguma formação de gás, ok? Então a gente fez aqui uma transformação química. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula, né, para a gente aprender a diferenciar aí as transformações físicas das transformações químicas. Por hoje é só e até a próxima!